Quando a gente vem para o Palavra de Quarta, eu não sei quais são os louvores que o pessoal da transmissão vai escolher. Eu não sei. Eu passo o tema e eles escolhem a critério deles. Até porque a gente está numa correria da semana, cada um fazendo o seu. Quem está hoje comigo aqui é o Vitor, o Vitão. Obrigado, Vitão. E aí ele me coloca esse louvor cantado pela Tal, antecedendo essa reflexão. E aí veio muitas lembranças no coração. Esse louvor, para quem acompanhou a gente na pandemia, sabe que a letra é minha, eu escrevi esse texto. E eu lembro que esse texto, desse louvor, num papo com o João Alexandre, eu falei, ele leu essa letra e ele falou, cara, isso aqui dá música, isso aqui dá música. E eu coloquei essa letra na mão da Tal, eu falei, Tal, vê o que você consegue fazer, se dá para sair música disso. E não passou muito tempo, alguns dias, a Tal chegou para mim, toda sem graça, meia tímida, e ela falou assim, Ed, dá uma olhada, vê o que você acha. Bom, eu me apaixonei de primeira, que a música que ela me apresentou foi exatamente essa que você ouviu. Aí ela chamou o irmão dela, o Tiago, que é um talento, chamou o Daniel, que é outro talento, e eles fizeram toda a composição, o arranjo, e produziram essa música. Uma música no tempo de pandemia. Uma música que naquele momento fazia todo sentido, que conta a história para a gente, de um momento que a gente enfrentou, de um momento que a gente passou. E não deixa de ser um fragmento. O que são fragmentos? Fragmentos são pedaços, fragmentos são restos, fragmentos são partes. O fragmento não é o todo. O fragmento são partes que vão contar uma história. E a gente vive tendo acesso a fragmentos. A gente vive se conectando, tentando entender a nossa história, tentando entender a nossa caminhada, tentando entender a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja, examinando e olhando para fragmentos. A gente não tem a história completa e a gente tem acesso a fragmentos. E fragmentos são importantíssimos. Quando a gente pensa nesse texto, na Bíblia Sagrada, que eu estou com ela nas mãos, todos os caras que se debruçaram, pesquisadores, estudiosos, linguistas, os caras que dedicaram a sua vida para juntar fragmentos, pedaços de carta, os originais, para que tudo tivesse sentido, a gente nota a importância de um pequeno fragmento. Histórias de pessoas que alcançaram a conversão e a salvação das suas vidas, porque tiveram acesso a um fragmento, a um pedaço de uma página da Bíblia, em países onde o Evangelho é proibido, onde a Bíblia é proibida, mas mesmo assim essas pessoas foram alcançadas por um pedaço, por uma parte, fragmentos. Fragmentos também nos deixam uma lição muito interessante. Fracassos não definem uma pessoa. A pessoa que tem um fracasso na vida, ela não pode ser rotulada de fracassada, porque o fracasso é um fragmento, ele não é a história da vida da pessoa. O mesmo vale para o sucesso. Se você realiza algo muito bem sucedido, não significa que você seja uma pessoa muito bem sucedida. Isso também é um fragmento. É um fragmento que conta parte da sua história e da sua vida. Portanto, quando a gente pensa em fragmentos, a gente deve olhar para a vida, a gente deve se aproximar de histórias, ouvir pessoas, procurar entender a nossa realidade, a nossa igreja, mas tendo de forma muito clara, de forma muito lúcida, de forma realista, que o que nós temos são fragmentos.
Nenhum ser humano consegue ter a história completa, com os seus detalhes, os seus personagens, as suas motivações, os seus eventos. Mas saiba, os fragmentos que chegam a nós são deveras importantes. Mas não podemos nos iludir e decidir coisas baseados apenas em fragmentos. Eu te explico. Por exemplo, você vai comprar um carro. Imagina que você chega naquela loja de seminovos. É um carro com 10 mil quilômetros. E você diz para o vendedor: eu gostaria de examinar o carro. E o vendedor fala: não, você não pode examinar. A regra da nossa loja é você só pode olhar um dos 4 pneus. E o motor você só pode olhar deste lado. As peças daquele lado você não pode olhar. E também você não pode sair para dirigir o carro. Imagina que você fosse comprar um apartamento na praia. E aí o vendedor falasse para você: olha, nós não podemos abrir o apartamento para você. Se você quiser, o endereço é esse, você pode ver a praia. O apartamento fica nesse prédio, ele é maravilhoso, tem playground, tem tudo. Mas o apartamento você só poderá ver depois de comprar. Confia que o apartamento é muito bom. Deixa eu te perguntar, você compraria esse carro? Você compraria esse apartamento? Responde aí nos comentários. Você compraria? Eu não sei o que você vai responder, mas eu vou responder baseado no que você vai responder. Nem eu. Eu também não compraria. Eu também jamais eu compraria algo que eu não posso ver, algo que eu não posso examinar, algo que eu não posso comprovar que seja verdade o que o vendedor está falando para mim. Não é assim que funciona. Porque eu estaria apenas com fragmentos, com partes da informação a respeito daquele bem que me interessa. Portanto, não dá para você decidir coisas e fazer coisas baseado em fragmentos. Fragmentos são importantes, fragmentos são essenciais. Se você juntar vários deles, você pode sim ter uma percepção muito mais segura e realista do negócio, da pessoa, da coisa, da história, do evento com o qual você está tentando se relacionar. Portanto, fragmentos precisam ser olhados, considerados com parcimônia, com cuidado, com prudência. Para isso, eu quero ler um texto para você. Um texto que nos apresenta 3 fragmentos. 3 fragmentos que são lições práticas para a nossa vida. Romanos 12, o versículo 12, em nome de Jesus. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ora comigo. Senhor, obrigado pela palavra, obrigado pelo Evangelho, obrigado por esse texto. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus, que estes fragmentos, eles se somem a tantos outros fragmentos da fé que têm formado, Senhor, a nossa visão, a nossa percepção e a nossa solidez em Cristo. Nos guarda, nos dirige e nos orienta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. De novo, para você, olha o que Paulo está dizendo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se você prestar atenção a essas 3 coisas que Paulo fala, ele diz: tenham alegria na esperança. Ora, a esperança a gente aprende pela palavra de Deus, que a esperança é algo que tem a ver com a fé. Nós estamos aguardando, mas nós não vemos, nós não sabemos a data, não sabemos como vai acontecer. Portanto, Paulo está dizendo para eu ter alegria, para eu não começar a entrar em ansiedade, desespero, em parafuso, para que eu não entre, numa situação depressiva, porque aquilo que eu espero não está acontecendo. Então ele está dizendo: Ed, se alegre na sua esperança.
Olha a segunda coisa que ele diz aqui. Ed, seja paciente na tribulação. Perceba, Paulo não está me ajudando, ele não está aliviando em nada. Ele está dizendo, tem alegria na sua esperança. Mesmo que a sua esperança ainda não tenha se concretizado, mesmo que a esperança esteja demorando para se realizar, mesmo que você olhe no horizonte e não tenha perspectiva, você olha no céu, não tem uma nuvem do tamanho de uma mão dizendo que vai chover, mesmo que seja essa a realidade, se alegre na sua esperança. Aí ele vem e diz para mim aqui na sequência, tenha paciência na tribulação. Portanto, Paulo está dizendo, você está em tribulação, você está sofrendo, você está tendo provas, você está passando por situações extremamente delicadas, complexas, difíceis, situações que não têm resposta, não tem aparente solução para elas. Seja paciente, tenha paciência. Então Paulo pede para que eu tenha alegria na minha esperança. E agora ele pede para que eu tenha paciência na minha tribulação. E a terceira coisa que ele me pede aqui, que ele me orienta aqui no versículo 12, persevere em oração. Então Paulo está dizendo, não desista, não desista, não saia do altar da oração, não vai deixar de ir na vigília da IAP do Parque, milagres são reais, porque a tua esperança não se realizou, porque a tua tribulação insiste em ficar sendo tribulação, mas persevere em oração. As três coisas que Paulo diz aqui são fragmentos. Nessas três coisas não aparecem uma solução para os meus desafios e para os meus problemas. São apenas conselhos comportamentais. Ed, se alegre. Ed, tenha paciência. E Ed, persevere. Quando vai vir a bênção? Não sei. Paulo não sabe. Aliás, aqui nesse trecho aos Romanos, ele começa aqui no versículo 9. No versículo 9, o tema do capítulo 12 muda. Ele diz aqui, o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Fragmentos. Existem fragmentos de coisas más, fragmentos de coisas boas. Paulo está dizendo, aquilo que é mal, as coisas más, desapega, despreza, sai fora, se afasta. Aquilo que é bom, abraça, valoriza, incentiva, encoraja. Então Paulo está falando de fragmentos na minha carreira e na minha vida. E aí todo o texto, ele vai traçando situações comportamentais do dia a dia, mas ele não aponta uma solução. Ele apenas fecha o assunto dele no versículo 21, não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. É isso que Paulo traz para a gente. E aí o versículo 12, que para mim ele é extremamente emblemático e significativo, é onde Paulo ele dá essas três dicas. E ele fala desses três fragmentos. Olha, Ed, você precisa se alegrar na sua esperança. É um fragmento. Eu não sei quando isso se conclui, como termina, como é que é a história, eu não sei. Então, se alegre. Se alegre na sua esperança. Ed, você precisa ter paciência na sua tribulação. Aí eu viro para Paulo, viro para o Espírito Santo, viro para Jesus e falo, mas eu preciso ter mais paciência? E o Espírito Santo nesse texto, nessa palavra, diz para mim, diz para você, isso é para ter paciência na tribulação. E como é que eu faço isso? Perseverando, é outro fragmento. Persevere em oração, mesmo sem resposta, mesmo sem perspectiva, mesmo sem um horizonte que anuncia um céu de brigadeiro, com uma paisagem linda, um pôr do sol maravilhoso, mesmo que o horizonte esteja todo nublado, raios, chuva, que o tempo não seja bom, Paulo está dizendo, persevere em oração. Não abandone o altar da oração, não abandone o lugar da oração, não abandone o seu lugar secreto na sua casa de oração. Não deixe de orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua família. Não deixe de orar por sua igreja. Continue orando, continue em oração. Fragmentos.
para a gente entender legal esse conceito, eu trago para você a história, é uma parábola de um lenhador. E essa parábola, ela é muito interessante e ela vai trazer uma clareza, ela vai elucidar para a gente esse conceito de fragmentos. Era um lenhador extremamente pobre, num vilarejo. Esse lenhador, ele era reconhecido por toda a comunidade, ele era admirado pelo seu caráter, pela pessoa que ele era, pela sua honestidade. Mesmo sendo pobre, ele tinha algo que era precioso. Ele era dono de um cavalo branco, e o cavalo branco dele era extremamente lindo. O cavalo branco dele era cobiçado, era desejado. As pessoas queriam o cavalo branco dele. As pessoas do vilarejo que tinham grana ofereciam grandes quantias, não vendo. Aumentavam o valor, não vendo. Gente de longe, porque a notícia do cavalo branco se espalhou. E gente assim milionária, gente muito mais poderosa, que podia comprar a cidade inteira, o vilarejo inteiro. Oferecia quantias volumosas, ele muito pobre, e ele não vendia o seu cavalo branco. Alguém do vilarejo perguntou para ele: por que você não vende? Ele falou: porque esse cavalo, para mim ele não é um cavalo. Eu peguei ele quando ele era um potrinho, ele era um filhotinho, eu peguei amor por ele. Esse cavalo, ele é, para a gente, ele é da família, ele é uma pessoa. Você não vende uma pessoa. Para mim, ele é como um amigo, você não vende um amigo. E esse senhorzinho, esse lenhador muito pobre, ele diz que diversas vezes ele teve muita tentação para vender o cavalo. Mas como ele tinha essa consideração pelo cavalo, ele nunca vendeu. Ele nunca vendeu. O povo da cidade falava: mas você é um teimoso, você não pensa, você podia resolver tua vida, é só um cavalo, depois você compra outro. Mas não, ele não vendeu. Os dias passaram, o tempo passou, e um belo dia, ele acorda, ele vai na estrebaria, e o cavalo branco dele não estava mais lá. O cavalo branco dele sumiu. Isso foi história, foi notícia no vilarejo inteiro. Aí as pessoas chegaram para ele e falaram: velho tonto, você foi muito burro. A gente falou para você, o seu cavalo, ele era lindo, alguém roubou, alguém levou o seu cavalo. Você perdeu o seu cavalo. Você deveria ter vendido. Você não teria como proteger, manter, preservar, cuidar, alimentar, dar vacina. Você não teria recursos para cuidar desse cavalo. É evidente que alguém roubaria de você. E você poderia ter vendido. A pessoa que veio aqui fez a maior oferta. Se você pedisse o dobro, ela pagaria. Você foi muito burro. Você foi muito tonto. Aí o velho olhou para as pessoas do vilarejo e ele disse assim: calma, vocês estão sendo muito precipitados nas palavras. Calma, a única coisa que eu sei é que o meu cavalo não está mais aqui. Agora, eu não posso falar que alguém roubou, eu não sei se roubou. Eu não posso dizer que eu errei. Não, a única coisa que nós sabemos é que o cavalo sumiu. O cavalo não está mais aqui. Mas é óbvio que isso foi ruim para você. Aí ele insistiu: eu não sei se o cavalo ter sumido, se isso é bênção ou se isso é uma desgraça. O pessoal insistia com ele: é óbvio que é uma desgraça, você perdeu o seu tesouro, o seu bem mais precioso, o recurso que você tinha para resolver sua vida. Aí ele falou: não, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o cavalo sumiu. Vocês estão olhando apenas para um fragmento. E o fragmento é que o cavalo sumiu. Mas vocês já estão julgando, emitindo juízo. Quem sabe o que acontecerá e o que aconteceu de fato? Ninguém sabe. Eu só sei que ele sumiu. Bom, o pessoal parou de insistir com ele, mas o pessoal entre si, entre eles, ali no vilarejo, eles conversavam. Bom,
Nós não somos filósofos e não precisamos filosofar sobre o cavalo, mas é evidente que isso é uma desgraça e não uma bênção. Ele perdeu o cavalo dele, e agora o que será dele? Os dias passaram e não muitos dias se passaram, o cavalo branco volta. O cavalo branco volta e vai direto lá para a estrebaria, mas não voltou sozinho. O cavalo branco havia fugido para a floresta e ele volta com 12 cavalos selvagens, lindos, de um porte assim maravilhoso. Aí foi notícia no vilarejo. Todo o povo veio, abraçou o velho e dizia para o velho: perdão, desculpa, nós estávamos errados e você estava certo. Realmente, o seu cavalo ter fugido foi uma bênção e não uma desgraça. Aí o velho pegou a palavra e ele disse: calma, vocês estão sendo precipitados de novo. Vocês deveriam dizer apenas que o cavalo branco voltou acompanhado de 12 cavalos selvagens. E só. É só isso. Não dá para saber se isso é bênção ou se é desgraça. Isso é um fragmento. E vocês estão olhando para o fragmento e querendo contar a história toda. Aí eles, você está certo. Porque ele estava sendo abençoado com 12 cavalos. Mas a cidade toda falava: não, é lógico que isso é bênção. Ele está sendo muito humilde, ele não quer jogar na nossa cara o julgamento que nós fizemos. Porque, poxa, com um cavalo branco, ele resolveria a vida dele. Só que agora ele tem 12 cavalos selvagens, belíssimos, puros. Basta que alguém possa domesticar e domar, ele vai fazer uma fortuna com esses cavalos. O tempo passa e ele tinha um filho único. E esse filho adorava montar cavalos. E esse filho começa a domesticar os cavalos selvagens. Depois de alguns dias, montando um dos cavalos, esse cavalo selvagem empina, joga o garoto e o garoto quebra as 2 pernas. Quando quebra as 2 pernas e fica numa situação onde ele teria que ficar meses sem andar, a cidade toda vem e fala: puxa vida, você tinha razão, nós estávamos errados. Realmente, esses 12 cavalos que vieram com o seu cavalo branco, era uma maldição, era uma desgraça. Olha aí, seu filho agora está com as pernas quebradas, o seu filho agora não anda. Aí o velhinho de novo, o velho lenhador, ele falou: gente, vocês não aprendem a lição. Vocês deveriam dizer apenas que o meu filho, ele caiu do cavalo, quebrou as 2 pernas e só. Se isso é bênção ou é uma desgraça, nós não sabemos. Isso é um fragmento da história. Deus é que sabe o que virá depois. Deus é que sabe como as coisas serão. E aí eles falaram: mas é lógico que é uma desgraça. O teu filho agora não anda. Os nossos filhos andam, mas o seu filho não anda. Isso não é bênção. Esses 12 cavalos vieram trazer desgraça para a sua família. O tempo passa alguns dias e vem a notícia que aquela região estava em guerra contra outra região. E o governo daquela região convoca toda a moçada para ir para a guerra. Você já sabe, né? Quem não foi para a guerra? O filho do lenhador, porque ele estava inválido para a guerra, por causa das 2 pernas quebradas temporariamente. Aí vem toda a população de novo chorando e falando: puxa vida, você estava certo. Foi bênção aqueles 12 cavalos. Foi bênção o seu filho ter quebrado a perna justamente agora, porque os nossos filhos foram para a guerra. E eles choravam porque a cidade vizinha, o exército vizinho, era muito mais poderoso e forte do que o deles. E a probabilidade de que os filhos morressem na guerra era muito grande. Então eles choravam desesperados: nós nunca mais veremos os nossos filhos. O seu filho pode estar com as pernas quebradas agora, mas você tem ele aí com você. Aí o velho lenhador falou: eu desisto, não dá para conversar com vocês. Vocês pegam fragmentos, vocês não sabem o que virá depois, vocês não sabem o que será depois. Essa metáfora, ela termina aqui. Essa metáfora, ela não tem uma lição no final. Ela não tem algo assim sensacional. Mas essa metáfora, ela mostra para a gente
que sim, a nossa vida acontece em fragmentos. E esses fragmentos, Deus, Ele sabe o porquê deles. Deus sabe como as coisas devem acontecer. Essa metáfora, ela teve o poder de acalmar o meu coração. E eu espero que acalme o seu coração. Essa metáfora, ela me ensina os fragmentos de Romanos 12, 12. Ed, tenha muita alegria na sua esperança, mesmo que os fragmentos não estejam claros para você. Ed, tenha paciência na sua tribulação, mesmo que o fragmento esteja dizendo que essas tribulações ainda não têm data para acabar. Vai acabar, mas ainda não sabemos a data. Ed, persevere em oração, mesmo que os fragmentos também não apontem quais serão as respostas para essa oração. O velho lenhador, ele deixa essa lição para mim e para você. Mas existe um outro lenhador na Bíblia, o carpinteiro Jesus, o filho do carpinteiro. Ele também deixou esse mesmo conceito, essa mesma ideia de fragmentos. Ele deixou no Evangelho de Mateus 6, 34. É o último versículo do capítulo. Jesus ali, ele vai dizer assim: não andeis cuidadosos pelo dia de amanhã. Não fiquem preocupados pelo dia de amanhã. Não fiquem totalmente ansiosos pelo dia de amanhã. Porque basta a cada dia o seu mal. O amanhã cuidará de si. Você precisa enfrentar o tempo agora, o tempo de hoje. Jesus ali, ele fala para mim e para você sobre fragmentos. Ed, eu te dou um fragmento de hoje. E hoje eu garanto o pão de cada dia. Hoje eu livro você da tentação. Hoje eu livro você do mal. Hoje, se você atravessar por um vale de sombra de morte, você não vai temer mal algum, porque a minha vara e o meu cajado estarão com você hoje, agora, nesse tempo. Amanhã, Ed, o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, fique em paz, porque os fragmentos de amanhã, a sua história, eu conheço. A sua história, eu já sei como ela é, eu já sei como ela vai terminar, e eu estou cuidando. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Olhe de forma diferente para os fragmentos da sua vida hoje, para os fragmentos da história dos seus filhos hoje, e confie no autor da história completa. Confie no Filho do Carpinteiro, confie no Jesus Cristo da Bíblia. Ele cuida de você, Ele te dá alegria na sua esperança, Ele te dá paciência na tribulação, e Ele te ajuda através do Espírito Santo a perseverar em oração. Que Deus te abençoe.